Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo num tema bem provocador. As críticas a Sigmund Freud e à psicanálise. O material que a gente analisou levanta umas questões fortes sobre conceitos como o complexo de Édipo, interpretação de sonhos, e chega a sugerir que algumas ideias eram, assim, quase delirantes para alguns críticos. A nossa missão aqui é meio que desempacotar esses argumentos, né? Quais são as bases, segundo essas fontes, para questionar uma figura tão central na história do pensamento sobre a mente? Vamos dar uma olhada nisso? Exatamente. Vamos analisar a questão da falta de base científica mais rigorosa, as críticas filosóficas tipo as do Karl Popper, que era um filósofo da ciência bem influente, e como a psicologia hoje em dia vê esse legado freudiano. O interessante é tentar separar o impacto histórico, que ninguém nega, da validade científica atual de certas teorias, sabe? Certo. Começando por a ciência, então. Um ponto que sempre aparece nessas críticas é que o método do Freud, muito baseado em estudo de caso, né, coisas bem subjetivas, autoanálise dele, não dá muito para verificar de forma independente. E o ponto talvez mais crucial que o Popper bateu muito na tecla é que as teorias não eram falseáveis. Quer dizer, para Popper, uma teoria científica precisa poder ser testada de um jeito que, se ela estiver errada, o teste mostre isso. Hum, A psicanálise, por outro lado, ela parece que consegue explicar qualquer coisa depois que aconteceu. Tipo, se a pessoa ama a mãe, é o Édipo. Se odeia a mãe, bom, também é o Édipo, explica. entendi. Fica meio elástico demais, né? Pois é, essa flexibilidade toda faz com que seja quase impossível provar que está errada, sabe? E para Popper, isso distanciava a psicanálise do método científico. Parece que Freud buscava mais confirmação do que testar para valer se a ideia se sustentava contra evidências contrárias. Mas essa exigência de falseabilidade, será que ela se aplica do mesmo jeito para algo tão complexo quanto a mente humana? Quer dizer, não tem gente que defende a psicanálise questionando justamente isso. Com certeza. É um debate super válido. Mas essa dificuldade de testar empiricamente foi justamente um dos motivos que levou boa parte da psicologia acadêmica a buscar outros caminhos, né? Métodos mais controlados, com mais evidência estatística experimental, e isso acabou distanciando um pouco a psicologia científica da psicanálise mais clássica. Entendi. E vamos para um ponto que, nossa, sempre dá o que falar. A crítica de que Freud via sexo em quase tudo, desde as fases da infância, né, oral, anal, até conceitos como a tal inveja do pênis e a angústia de castração. Muita gente acha isso meio exagerado, quase caricatural hoje. Sim, é. A inveja do pênis, por exemplo, hoje a visão mais comum é que é um conceito assim meio frágil, muito ligado ao contexto da época dele, né, bem patriarcal. Não tem uma base biológica forte para sustentar isso. É uma daquelas ideias que, digamos, não envelheceu muito bem. Pois é. E a mesma coisa para a ideia de que o medo da castração seria o pilar da moralidade masculina. Falta evidência empírica mais robusta para isso também. E sobre os sonhos, Freud falava que era a via régia para o inconsciente, né? Cheio de desejos reprimidos, disfarçados em símbolos. Como essa visão se sustenta hoje olhando para as fontes? Bom, a crítica principal aí é a subjetividade. A interpretação depende demais do terapeuta, sabe? E usa aquele dicionário de símbolos universais, tipo torre significa falo. Isso é bem questionável. Uhum. A neurociência moderna, com hipóteses tipo a da ativação-síntese, ela dá uma visão bem diferente. Ela sugere que os sonhos são mais um resultado da atividade cerebral meio aleatória durante o sono REM. Aí o cérebro tenta organizar isso numa narrativa. Não seria bem uma mensagem cifrada do inconsciente. Entende? Bem diferente mesmo. E se a interpretação já era um ponto delicado em Freud, e figuras que romperam com ele, mas continuaram com abordagens interpretativas, tipo Carl Jung, as críticas são parecidas. Em parte, sim. Especialmente na questão da falta de teste empírico. Conceitos do Jung, como o inconsciente coletivo, arquétipos universais herdados, são coisas muito difíceis, talvez impossíveis de verificar cientificamente. O Jung se baseou muito em mitologia, religião, simbolismo. A abordagem dele é mais hermenêutica, né? Focada na interpretação de significado, não tanto na ciência experimental.
Falando em símbolo e mito, isso leva direto para o famoso complexo de Édipo, que ele pegou lá da tragédia grega. Exato. E a crítica aqui é que Freud pegou um mito super complexo, cheio de detalhes culturais específicos e, pá, transformou numa teoria psicológica universal sobre desejo e rivalidade na família. Generalizou bastante, né? A mãe fica meio de lado nesse drama todo, que é muito centrado no masculino. E filósofos como Deleuze e Guattari, que criticavam muito estruturas de poder, viram nesse uso do mito uma forma meio redutora de entender a psique humana, meio controladora até. Então, tá. Depois de passar por tudo isso, como fica a imagem do Freud? As fontes sugerem que ele era meio louco. Ah, louco é um termo forte, né? Um exagero. Mas as críticas que a gente viu no material mostram que muitas ideias centrais do Freud são vistas hoje como, bom, especulativas, difíceis de testar e um pouco desalinhadas com a psicologia atual, que é muito baseada em evidências. A própria eficácia da psicanálise clássica como terapia é debatida, se comparada com outras, tipo a terapia cognitivo-comportamental, a TCC. Mas o impacto histórico. O impacto histórico é inegável. Ele colocou a ideia do inconsciente na boca do povo, né? Na cultura popular, quebrou tabus enormes sobre sexualidade. Isso tem um valor imenso. Ufa. Foi uma viagem intensa por essas críticas a um gigante do pensamento, hein? Vimos a questão da ciência com Popper, o foco na sexualidade, a subjetividade nos sonhos, o uso dos mitos, tudo baseado no material que a gente explorou. Acho que o ponto crucial que sai dessa análise é a gente conseguir separar, né, o impacto cultural e histórico gigantesco do Freud, da validade científica atual de várias das teorias específicas dele. Muitas não se sustentam muito bem com o rigor empírico de hoje, mas, nossa, elas foram fundamentais para começar todo o debate psicológico. E fica aquela reflexão final que esse material provoca, como é que ideias que, segundo essas críticas, não têm tanta comprovação científica assim, como elas conseguiram e ainda conseguem entrar tão fundo na nossa cultura, na forma como a gente pensa sobre nós mesmos, é algo para a gente continuar pensando a respeito.